dia a dia, sabe? Uhum. Eu tô gostando mais da paquera, da conquista, me autoafirmar, ver que eu consigo, eu tô com um poder bem grande de conversar, de conquistar, mas ninguém tá me conquistando. Por alguma coisa. Caiu uma ficha minha também, que eu fiz uma constelação. O que me paralisa no trabalho, né? Essa coisa que eu querer cuidar da minha filha, aquilo que eu senti falta na minha criança. Aí eu vi lá também que eu tinha noção que meu pai queria um cara como ele, sabe? Que era sustentava, que dava tudo isso tudo. E esses dias, semana passada, eu estava na mesa, meu pai disse assim, tem que arranjar um namorado para te cuidar, para te sustentar, para ficar tranquilo. Ele falou justamente aquilo que eu vi numa constelação, que eu também sentia, mas ele concretizou falando. Então eu vejo assim que eu quero, de repente, ter um companheiro, viver aquela vida que eles tiveram, que eles têm, né? Então eu tô Projetar querendo para transcender você. isso, sabe? E aí eu tenho essa crença, Trabalhar mas ao isso. mesmo tempo é algo que eu rejeito, não é isso que eu quero. E aí eu fico nessa dualidade, essa briga, né? É, Consciente e inconsciente. eu quero um pouco que nem aquilo ali, porque eu quero ficar com a minha filha, mas ao mesmo tempo eu quero ter meu profissional, mas não é até que ponto? Quantos 100%? Não tá tipo assim, 30%. Eu não tô conseguindo, talvez, deslanchar no profissional, porque eu tô gostando do que eu tô fazendo, ficar em casa. Eu tô gostando de estudar. Então, assim, eu vejo assim que não é, eu não tô tão focada nisso. Talvez por isso não esteja acontecendo. A Porque o questão meu é, consciente quer, mas a não quer tanto. questão, a questão é o quanto que a independência financeira é importante para mim. Isso é um ponto para deixar para você ir pensando sobre essa pergunta, deixa maturar. O quanto que isso é importante para mim, ter a minha independência financeira. O quanto que isso vai impactar na construção da minha filha, porque ela vai seguir o teu modelo. Qual é o modelo de mãe, de mulher que eu quero ser? E terceiro ponto, por que eu acredito que eu só posso ter uma coisa ou outra coisa? Sendo que eu sou tudo ao mesmo tempo. Eu sou mãe, eu sou mulher, posso ser empresária, seja lá o que for, e muito mais outras coisas. Né? Um ser espiritual, enfim, esposa, filha, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Não, é muitas crianças que eu comecei a ver. Mãe ou ser independente financeiramente. Por exemplo, eu estou trabalhando, estou em casa, viu, mulherada? O cenário está diferente porque eu estou em casa. Estou trabalhando e estou em casa. Então, Mas eu já vi que é isso que eu quero. por... É em casa. Eu e vou ter essa que fazer ficha alguma veio coisa. para mim, que eu estava pagando um preço tremendo, ficando longe de casa até 10 horas da noite. Eu digo, então, vou atender na minha casa, eu vou criar uma estrutura para estar aqui, terminou uma sessão, vou ali, dou uma olhadinha, entende? Para eu não me sentir culpada. Então, é Tu só sabe que identificar e lidar com isso, né? Buscando soluções, Cassandra. essa culpa que eu percebo agora, que eu achava que eu não tinha, mas eu realmente tenho. Porque quando eu não tinha filho, eu sempre trabalhei fora. Essa culpa veio com a Culpa. minha filha, depois na pré-escola até não, mas quando ela entrou assim na primeira série veio. Que veio o meu sentimento de criança, prevaleceu o meu sentimento de criança. Querer, Qual vai ser a o que eu estou culpa? fazendo para minha filha é Qual aquilo que eu vai ser gostaria a que a minha mãe culpa fizesse. quando a minha filha tiver 18, 20, 25, que ela foi embora, viver a vida dela, e eu me senti culpada porque eu não fui buscar os meus sonhos? Pensa um pouco. A minha consciência tem isso, mas o meu inconsciente está brigando mais, está vencendo. Eu tenho que fazer algum jeito para transcender isso. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez. Uma coisa você já identificou, você não quer trabalhar fora de casa. Então, as soluções o que eu posso fazer dentro de casa? É, por aí. Ok? Não espera a fórmula mágica. Você já teve um monte de insight fantástico hoje, essa semana, esses dias. Agora é agir com pequenas ações, tá bom? Sabe outra coisa que eu vejo também no relacionamento? Que desde que eu comecei a estudar, eu engordei. Porque é uma maneira de me proteger inconsciente, assim, tipo, que eu sempre fui gordinha, né? Eu te falei disso. E quando eu emagreci, meio associei que eu perdi meu relacionamento, sabe?
Então é uma maneira de eu, tipo assim, se eu tô bonita, eu não saio, eu vou. Parece assim que eu não sou, que eu tô. Aquilo que tu falou numa aula, tu que até assisti essa semana, de tu não se sentir meia falsa, sabe? Eu não sou tudo isso. E daí, ao mesmo tempo, se eu fico bonita, eu vou querer sair, vou conhecer, eu vou estar mais sujeita a entrar num relacionamento e largar meus estudos. Parece que daí eu vou largar a minha parte. Que foi isso que eu briguei com meu ex-namorado quando eu consegui. Parecia que eu estava namorando, desfoquei dos estudos. Então, assim, vamos fazer aquilo que tu tá gostando de fazer, que tem mais prazer do que namorar. Tu assim, tu vai ficar com vergonha, de repente tu não tá se sentindo tão bem o suficiente para encarar um namoro, tu fica numa zona de conforto. Então, só para a gente finalizar, arrematar tudo isso, Cassandra, eu posso ser tudo ao mesmo tempo, eu só preciso me equilibrar. O ponto-chave, me equilibrar. Pronto, pensa sobre isso, tá certo? Tranquilo? Tá, tranquilo. Muito bom. Lenira, cadê você, minha amiga? Tá sem áudio. Tempo. Cris. Cris estava enlouquecida para ter sessão. Tudo bom, Cris? Tudo bom. Meu Deus do céu. Peraí que tá tudo mudado aqui. Oxe, não. Ai, meu Deus. Ah, consegui. Pronto, coloquei você. Como é que você tá, minha linda? Eu É, tô bem. mudanças positivas, ganhos, me fale. Uma coisa nova, positiva que aconteceu, um ganho. Consegui fazer um perfil pessoal na rede social. Ó, 2, né? O Instagram e o Facebook. Aí, assim, não tenho colocado muita coisa ainda aos pouquinhos, mas para quem não queria de jeito é uma nenhum relutância, né? isso, Bacana. era uma coisa Está que sentindo em eu ter dizia, eu sempre espaço? preciso. Oi? Como é que você está se sentindo em ter dado espaço? Sei, sei, sei. Eu consegui, né? Traduz Porque isso tinha numa emoção, menina, num sentimento. Oi? Traduz isso num sentimento, numa emoção. Eu venci o desafio, porque para mim era um desafio fazer um Está se perfil. sentindo vitoriosa, vencedora por Isso, ter feito. isso, exato. Muito bom, muito E, bom. e através disso também eu vi outra coisa, outro ponto positivo dentro disso, que pessoas pediram para me adicionar e quando eu fui olhar o perfil dessas pessoas, é parecido com o que eu quero, entende? Olha que legal. Então já está movimentando essa energia, né? Isso. O que você acha que está impedindo, Cris, dessa pessoa chegar na tua vida? A Cassandra falou aí de alguns medos, algumas coisas, né? Que está por trás, né? Apesar dela movimentar, dela falar com todo mundo, mas ela identificou alguns autossabotadores, né? Você consegue identificar alguma coisa? Se não conseguir, para pensar durante a semana, né? Eu gosto de plantar assim algumas coisinhas que fiquem martelando na cabeça. Eu sei. Uma coisa que eu observei é a idade. É a idade dessas pessoas, assim. A idade não é compatível. Eu vi o perfil, tudinho. São amigos de amigos, né? Mas, assim, eu vi... Foram dois. Eu vi que a idade não é a idade que eu procuro. Que eu avaliei, assim, que não é, né? Uma Ok. coisa positiva. Para pensar uma coisa mais profunda, mas fica com essa pergunta martelando a tua cabeça, vai dormir pensando nela, escreve. O que você acha que está impedindo? Hoje eu vou fazer uma aula para vocês, que eu tive uma inspiração de fazer algo focado desde semana passada, que já afirmava o que eu imaginava que ia acontecer, e deixa eu ver se isso aqui está tudo em inglês, meu Deus, sumi. Eu sumi
Não, Eu não tô tá. te vendo. Eu não estou conseguindo me fixar aqui. PIN, vídeo, pronto, é o PIN. Tá tudo em inglês. Já era algo que eu imaginava que, assim, não adianta só eu saber o meio pelo qual eu vou encontrar, me conectar com pessoas, se eu tenho bloqueios, travamentos emocionais que me impedem que aquilo aconteça, né? Cassandra identificou o medo, né? Uma crença inconsciente de que aquilo pode estar me tirando o foco de outras coisas, né? Seria mais um fator que está impedindo que ela se aprofunde nas relações. Então, ela justifica no cérebro dela que, eu estou agindo, estou fazendo, mas eu não consigo me aprofundar nos relacionamentos. Eu tenho, uma autossabotagem, né? A gente tem uma coisa para fazer, mas o inconsciente, ele impede, porque é lá onde estão as crenças. Então, não adianta trazer uma série de conhecimentos, de ferramentas, de conexão, de aproximação, de criação de funil, se essas questões emocionais elas não estão cuidadas. Tem que ser feito as duas coisas ao mesmo tempo, né? Limpar esses bloqueios, limpar esses traumas, limpar esses medos, para que você se sinta confiante a agir na direção do que vocês vieram buscar, tá certo? Esse movimento da parte do conhecimento que eu estou produzindo para vocês, eu comecei a fazer desde a semana passada algumas aulas, né? Eu fiz a ferramenta do medo, a aula falando sobre o medo, finalizamos a questão da beleza e da sexualidade e do automerecimento, e eu vou dar uma aprofundada em alguns conteúdos nas próximas aulas, focando a formação dessas crenças, volta à infância, reconexão com a criança, e hoje a aula vai ser nesse direcionamento, tá certo? Tranquilo? Certo. Para limpar. Paula, certo. Me veio uma coisa agora em mente. Quando eu paro para pensar nisso, é como se tivesse uma vozinha dizendo assim: deixa isso para depois, agora não. Sabe, de conhecer a pessoa, eu só penso assim, ela já existe e está em algum lugar. E eu sei que vai ter um momento, né, de encontrar. Mas assim, lá no fundo, é como se tivesse uma vozinha assim: deixa para depois, agora não, sabe? Eu percebo isso quando eu paro assim para. Bacana, Cris, só um parêntese. É olhar para essa vozinha como se ela fosse um ser e entender por que essa voz está me dizendo isso, o que ela está querendo que eu evite. E ficar com essa pergunta martelando, entendeu, Cris? O que eu já vivi lá atrás que isso aqui está querendo me proteger? É uma proteção, é uma defesa. E é justamente aí que, se a gente conseguir pular essa barreira, né, tirar essa barreira, a gente consegue alcançar o que vocês vieram buscar, ok? Ok. Tem mais uma coisa, posso? Claro. Que eu já vinha querendo assim te falar. Eu também, nesse período aí do processo, durante o treinamento, eu lembrei que o meu avô, eu não gostava dele. Eu não gostava do meu avô. Eu não sei te falar se eu preciso fazer sei lá, um perdão, alguma coisa do tipo, sabe? Porque eu lembro, assim, foi muito forte o que eu vivi, né? Porque, como eu te falei lá no começo, eu fui criada com meus avós maternos. Então, assim, foi muito forte isso, sabe? A Tem questão a ver porque o avô exerceu a função de pai e talvez você esteja rejeitando uma figura masculina na sua vida, porque aquele homem que me oprimiu, eu me lembro que você me falou que ele era bem, né, linha dura contigo, e eu tenho medo de reviver isso num relacionamento. É por isso que até hoje eu só arrumei homem frouxo, porque é para eu ter a certeza que eu vou mandar nele, que homem nenhum nunca mais vai fazer isso comigo. Faz sentido, minha amiga? Eu vou abreviar os seus insights. Pensa sobre isso. Não precisa ser igual, Cris. Não precisa. Eu não sou mais aquela menininha para ter medo. Ok? Ok. Então, me arrepiei todinha. Quem mais chegou aqui, Jesus? Kátia, eu não vejo a Kátia, eu não vejo a Cleonice, eu não vejo a Maria de Jesus. Gente, Lenira quer falar, amore?
vou pedir para, assim, quando eu botar uma no ar, as outras fecham o microfoninho, só para a gente não ficar com microfonia. Não estou te ouvindo, Lenira. Não falei nada ainda. Então vamos Tá lá. me ouvindo? Estou ouvindo agora, Amore. Não, na verdade, acho que eu não tenho muito a acrescentar essa semana, não. Eu acho que eu fiquei também meia congelada, assim, sabe? Tá certo. Fiz bastante as técnicas lá do perdão, porque eu acho que eu tô ainda tendo que resolver algumas coisas aí do meu passado para seguir em frente, sabe? Não é só você. Mas Lenira, como elas disseram aí, eu escutei. Se eu tivesse com uma turma de... Não estou te escutando. Não é só você que está nesse processo, é toda a turma. Se eu tivesse com uma turma de mulheres abaixo dos 30 anos, abaixo dos 35 anos, as questões iam ser outras. Conforme a gente vai passando, a gente vai amadurecendo mais, a gente vai ficando mais... tendo mais enfrentamentos internos, né? A cabeça que a gente tinha com 25 Sim. não é a mesma que a gente tem com 35, com 50, com 60, 70, né? Então, a gente vai criando mais barreiras e mais resistências para a entrada do novo. Então, é por isso que eu estou te falando, eu senti essa necessidade e aí eu quero entrar com esses conteúdos para a gente trabalhar mais essas questões, tá bom? Tá Tranquilo? bom. Então, fica tranquilo. Tranquilo. A aula hoje vai ser algo profundo, que eu falei antes já, mas de uma maneira superficial, e que hoje eu vou aprofundar mais. Kátia, querida, seja bem-vinda, nossa aluna nova aqui. Tudo bom, minha amiga? Não estou te ouvindo. Liga. Não, ela está com o microfonezinho. Você está no celular? Não estou te ouvindo, só estou fazendo leitura labial. Caiu. Vou ver se volta. Ixi, fiquei sem nada agora. Sem som, sem áudio. Kátia, se você estiver me ouvindo, tenta sair do link e entrar novamente, que aí o som, às vezes, ele aparece aí no meio do caminho. Sem som ainda, não te ouço. Tenta sair da reunião e pegar o link de novo lá no WhatsApp. Aí você entra de novo, eu volto com você, tá bom? Maria de Jesus, estou sem som, sem visão. Cleonice. Não consigo. Eu ia falar uma coisa importante para a Lenira. Lenira, o que era? Eu quero perguntar mais uma coisa também. Pode falar, Cassandra. Eu sou muito da física quântica, né? Ser para ter. Eu não sei se é uma crença ou não, mas depois que veio a minha filha e eu tô sem relacionamento, eu tenho um mal-estar de imaginar assim, eu vou tentar esse namoro com alguém e não dá certo, e não dá certo. Sabe aquela coisa assim de tu ficar tentando e tu fala do cabeção que a gente quer, conhece o cara e já quer imaginar casado. E eu realmente sei que não é para ser assim. Então eu tento, não sei se é um boicote, mas tento ser o melhor que eu posso ser para ter aquela pessoa que eu quero, porque eu não queria ficar assim, ó, tenta esse para me evoluir alguma coisa, para depois vir o outro. Sabe aquela coisa de tu encontrou a pessoa e tu fica, até por ter filha, eu não quero estar uma hora apresenta uma hora apresenta outra. Isso aí me corrói imaginar que eu tenho que entrar num relacionamento e não dá certo, daqui a pouco um outro. Então, eu acho que eu me protejo no sentido assim, ó, vamos esperar vir aquele cara, uau! Então, trata de melhorar, trata de ser melhor, para te atrair aquela pessoa que tu tá querendo. Isso, uma autoexigência, né, Cassandra? Pode ser, não, eu acredito, não sei se é tão errado mesmo, né, de que eu sempre tenho que ser melhor. Então, não é o outro que tem que ser melhor. Tanto que, assim, eu me preparo para alcançar, né? Sim. Então, dá uma olhada nisso, nesse nível de autoexigência. Você já fez tantas transformações, né? O que eu estou querendo alcançar com isso tudo? Tanto curso, tanto conhecimento. O que está faltando? Eu quero uma pessoa melhor do que eu já tive, né? Absolutamente. Eu estou falando de você. É um outro tipo de relacionamento que eu quero, que eu não tive, né, ainda. Eu estou falando tipo, essa parte espiritual eu não dava bola. Hoje é uma coisa que eu tenho que conversar, eu tenho que ter um cara espiritualizado, eu quero um cara responsável, quero tudo que eu já tive e mais outras coisas.
Sabe qual é o ponto, Cassandra? Você só precisa dar mais tempo. É aquela questão assim, de quando eu estiver pronta para um relacionamento, eu vou dar esse tempo para que as coisas aconteçam naturalmente. Entende? Eu não preciso ficar tentando de um e com o outro, com um e com o outro. Eu tenho tempo para eu saber exatamente o que é que eu estou procurando, o que é que eu estou querendo alcançar, tendo um relacionamento do meu lado. Mas nem sem elevar também a minha expectativa, o meu patamar muito alto, né? Para que ele não seja algo inalcançável. E o parêntese que eu estou abrindo é que, de repente, você esteja com esse nível de exigência muito grande com você mesma. Porque eu tenho Também. que saber isso, eu tenho que saber daquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Entende? Para agradar alguém, né? Para eu ser mais aceita. Talvez, estou alucinando. Tá certo? Ah. Dá uma pensada. Tá bom? Kátia, vou voltar com a Kátia, tá bom, Cassandra? Sim. Pronto. Deixa eu ver agora se eu consigo falar com a Kátia. Não tô. Você não tem fonezinho de ouvido? De repente você tô ruim. Vou botar o fone. A gente vai falar no chat. Qualquer coisa. Oi, comecei a te ouvir. Ouvindo? Fala mais pertinho do microfone. Ainda não. Eu tô ouvindo um barulho, mas eu acho que não é na tua casa. Não, não. Ô, Jesus. E agora? Zero, não escuto nada. Não é o áudio, se aumentar o áudio do celular. Não. Só vejo a leitura labial. Não consigo te ouvir, Kátia. Deixa eu colocar mudo. Voltei. Não. Se você quiser digitar para mim no chat, e aí de hoje para a próxima sessão a gente vê se pode fazer alguma alteração para você poder interagir com o áudio. Se tiver alguma dúvida, Kátia, tá bom? E vocês também, durante a aula, quem quiser, levanta a mãozinha, manda o chat para a gente não ficar muito demorado. Não, ainda não, Kátia. Felizmente. Manda mensagem no chat. Você está chegando agora, vou te explicar o que vai acontecer. A gente vai ter uma aula, né? Que eu trago sempre um tema. E, assim, o objetivo sempre é produzir insights, cair ficha, né? Poxa vida, eu não pensei nisso. E é bacana você anotar essas fichas que caírem. Vai ter exercícios de escrita e vai ter aplicação de uma técnica. E durante todo o nosso curso, o importante é o que está diferente, o que eu ganhei, né? Não sei se você acompanhou desde o início, mas a minha pergunta com as alunas é: qual foi o ganho? O que está diferente? A gente tem que sempre estar olhando o que eu estou melhor hoje, né? Olhar para os ganhos que a gente está tendo, e é isso que a gente compartilha aqui nas sessões, né? Dúvidas e os ganhos também que você teve durante a tua semana, tá certo? Eu vi lá que você está bem empenhada, está assistindo às aulas. Eu acompanho o rendimento de todas vocês lá no sistema. A Kátia está firme e forte lá nos conteúdos. E isso aqui, Kátia, é um curso que ele vai crescendo. É por isso que não tinha as datas das aulas, porque eu mudo de acordo com a necessidade da turma. Tanto que seguindo o roteiro, era para eu estar dando outra coisa hoje, mas eu senti que eu precisava dar essa aula hoje, tá certo? Porque não é uma coisa assim, não, faça isso, não. É sentir. Eu vou sentindo o que a turma vai precisando para eu poder entregar o que for melhor para vocês, tá certo? Aí o vídeo da Kátia, hoje não está rolando aqui com a Kátia,
Cleonice, também não estou vendo nem estou ouvindo, espero que ela esteja me vendo. Tá bom, Kátia? Uma honra te ter aqui, tá certo? E o que você tiver de dúvida aí durante a semana, você tá lá no grupo, é o nosso local para a gente interagir. Tá bom, querida? Tá certo? Depois você me passa um feedback de como é que está sendo para você. Bom, vou começar então, meninas, para a gente iniciar o trabalho, porque hoje tem muito conteúdo. Deixa eu ver aqui, eu preciso fazer um compartilhamento aqui de tela com vocês. É o compartilhamento. Não sei. É porque eu estou em outro computador e está meio confuso aqui, algumas coisas para mim. Não, botão. Mas eu vou fazer um compartilhamento, então vou só entregar o conteúdo e aí vocês vão receber o resumo da aula, tá? Lá no Smart. Essa técnica que eu vou trazer para vocês hoje, a gente já tinha falado um tequinho, eu acho que 1% do que é esse conhecimento, né? E hoje eu trouxe uma aula extensa para falar sobre esse tema com vocês. Eu vou pedir para todas fecharem o áudio, tá, meninas? Aí comigo, fecha o áudiozinho. Pronto, entrou até o funk, mas agora deu certo. Pronto. Gente, então, o objetivo que eu quero ter com vocês é fazer uma limpeza, né, dessas emoções que de repente possam estar travando, né? A gente começou, inclusive, fazendo alguns levantamentos aí e só confirma o que eu já previa, né? Que a gente sabe o que tem que fazer, mas o inconsciente, ele nos arma, né, de defesas para que a gente não reviva aqueles sentimentos que foram oriundos, né, foram criados lá na infância. E essas experiências que a gente passa na infância, elas nos constituem, é como se fossem os tijolinhos que formam principalmente a nossa autoestima, né? Gente, se cair a conexão aqui no Zoom, vocês clicam de novo lá no link, porque eu preciso fazer um upgrade aqui nessa conta, eu estou usando uma outra conta para isso não acontecer, mas se cair a gente volta lá, tá bom? Então, essas vivências, né, da infância, elas fazem com que a gente crie traumas, medos, sentimentos que fazem com que a gente evite qualquer situação que faça aquilo reviver. Vou sair dessa abstração. Se eu cresci ouvindo um homem autoritário, vou pegar o exemplo da Cris, um homem autoritário que brigava comigo, ou que eu não me lembro exatamente, mas vou usar um exemplo, por exemplo, que me fazia me agredia fisicamente. Eu cresço acreditando que todo homem vai me fazer reviver aquele mesmo sentimento de medo e que eu preciso me defender, me proteger, né? Racionalmente eu quero um relacionamento, mas esses medos, né? Essas crenças que eu trago comigo fazem com que eu evite. Quem é que toma as decisões? É o inconsciente. Então, todas essas experiências que eu tive na minha infância, elas formaram a pessoa que eu sou hoje, formaram a minha autoestima. A criança, ela vai se espelhar no que ela vê ao redor, no que ela recebe dos pais, e ela começa a construir uma realidade. Não necessariamente o que eu vivi era real. Ou seja, às vezes o pai dá uma repreenda no filho, mas ele está repreendendo uma atitude. Mas como é que a criança ela percebe isso? Eu não sou bom o suficiente, é por isso que ele está brigando comigo. Sou eu todo que gero aquela raiva no meu pai. Ele não me aceita, né? Então, essa é a interpretação da criança. Tem até um desenho, que é o Dragões, lá do Soluço e do Banguela, que o menino ele tem uma necessidade muito grande de suprir as expectativas que o pai faz com relação a ele. E aí ele está conversando lá com o amigo do pai dele, não sei se vocês assistiram esse filme, mas vale a pena assistir, que ele diz, então o problema, você está apontando para eu todo, né? E ele diz, né, ele acredita que é uma característica nele, mas não, é
ele inteiro, que gera aquela insatisfação no pai, porque o pai imaginava que ele projetava no filho um viking e assassino de dragões e tal, tal, tal. Então, o menino, ele quebra, né, essa expectativa e aí gera uma não aceitação. E ele tenta se adaptar àquilo, se tornando um matador de dragões, né? Ele se esforça, mas algo dentro dele diz, cara, tu não nasceu para fazer isso. E aí, quando ele consegue ouvir essa voz, né, de que algo chamava ele para ser diferente, é quando ele começa a cuidar dos dragões, enfim. É bem interessante o que acontece nesse filme do ponto de vista da questão da autoestima e da autoaceitação. Quando eu não reconheço os problemas que a minha autoestima ela acarreta em mim, né? Aliás, reconhecer a repercussão, né, dessas formações na minha vida é começar a trazer clareza para o que eu estou vivendo hoje, né? Então, de repente, me sentir deprimida, aceitar relacionamentos ruins, me fechar para relacionamentos, ter determinados resultados na minha carreira que eu tinha uma expectativa e eu não estou conseguindo. Isso tudo podem ser indícios, né, de que a autoestima, como sempre a gente volta para ela está fragilizada. E aí tem alguns sintomas que eu faço questão da gente enfatizar, que são provocados, né, por essa formação da infância, que é a necessidade de aprovação. Deixei o exemplo aí do Soluço e do pai dele, a necessidade de aprovação. Então, eu faço de mim um personagem no intuito de agradar a outra pessoa. Eu mudo a minha aparência, eu mudo o meu físico, eu mudo o meu comportamento na intenção de receber o sinal de positivo. Vou falar de outro desenho. Eu só assisto desenho, tá, gente? E eu assisto os desenhos com um olhar investigativo, né? Porque muitos desenhos, principalmente da Disney, eles têm uma profundidade psicológica muito bacana. Tem um filmezinho que chama A Nova Onda do Kronk, que o personagem, que é um todo fortão, bombadão, ele é todo sensível. E ele quer atingir uma expectativa gerada por quem? Pelo pai, que queria que o filho fosse bem casado, tivesse filhos e morasse numa casa extraordinária. E ele vai e consegue tudo aquilo e depois perde. E aí ele fica descobrindo que ele descobre que o pai está indo visitá-lo e ele quer inventar toda uma mentira para receber o quê? O sinal de positivo do pai. Ele ainda fala assim, o dedão positivo do papai. Por sinal, deixa esses filmes aí como indicação para vocês assistirem com esse olhar. Então, ele tenta se adaptar, ele deixa de ser quem ele é, ele tenta deixar de ser quem ele é, para receber o sinal de aprovação do pai, né? Então, isso está relacionado o quê? Com a autoestima que foi formada na infância. A necessidade de agradar, a dependência, seja emocional, seja financeira de alguém, isso é sintoma de autoestima frágil. Não acreditar no seu próprio potencial. Às vezes eu nem tento fazer alguma coisa porque no fundo eu acredito que eu vou falhar. Então eu não vou nem tentar fazer isso. Por que eu vou empreender, montar um negócio, se no fundo eu acredito que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta? E isso está também relacionado ao relacionamento. Por que eu vou me aventurar num relacionamento se eu já sei que eu já vou ser deixada? A timidez é um sintoma. Dúvida sobre o seu próprio valor. Hoje eu escutei isso agora há pouco. Eu acho que tudo que eu conquistei na minha vida veio por acaso. Porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto inteligente de ter conquistado as coisas. Eu acho que foi pura prova, foi pura sorte eu ter conquistado o que eu conquistei. Medos constantes, medo do que pode acontecer. Agressividade, né? Aquelas situações que saem do teu controle e acaba tendo uma agressividade exagerada. Comodismo, passividade. Eu coloquei aqui preguiça também, mas aquela preguiça, né, que te paralisa. Sentimento de inferioridade, compensar em alguma coisa, né? Eu tenho uma baixa autoestima frágil, e aí eu compenso em comida, comprando roupa, bebendo. Limpeza, isso aqui eu nunca tinha falado, mania de limpeza exagerada é um sintoma de autoestima fragilizada. Racionalizar sentimentos, né?
nós somos, o ser feminino, ele é um ser do sentir. E quando a gente não está em equilíbrio com aquilo que nós somos, a gente racionaliza tudo. E geralmente as nossas falas começam com eu acho. Ou então racionalizar o que você está sentindo, né? Tentar traduzir aquilo de forma lógica e racional. É um sintoma. Viver culpando os outros e viver a vida dos outros esquecendo de si. Então eu foco no outro. Esses dias eu estava no elevador, uma vozinha disse, ai, porque meus filhos cresceram e agora eu dedico todo o meu tempo ao neto. E aí eu fiquei pensando, e quando o netinho crescer, o que vai acontecer com ela, né? Então, focar no outro para não olhar para si. Essas sementes, né, que a gente tem, que formam a nossa autoestima, elas são plantadas lá na nossa infância. Quando a gente cresce sendo validado, escutando que a gente é bonito, que a gente é inteligente, que a gente é capaz, a gente cresce se sentindo confiante de realizar, né, as questões. Se eu escuto a minha vida inteira que eu era o filho mais bonito, eu cresço me sentindo atraente. Da mesma forma que se eu cresço ouvindo que você é burro, não faz nada direito, vai morrer solteira, vai ficar igual a sua mãe, eu cresço internalizando todas essas verdades, né? Entre aspas. Como é que a gente começa a resolver isso? Eu vou falar primeiro racionalmente e depois a gente vai começar a falar sobre a técnica que vai além da racionalidade. Porque o que acontece? Eu preciso sempre apaziguar o meu lado racional e o meu lado emocional. Se eu deixar tudo na racionalidade, as mudanças não acontecem, o processo não evolui. Por quê? Porque eu preciso alinhar os dois hemisférios, né? As duas possibilidades. Isso é que é ter inteligência emocional. Inteligência emocional é essa capacidade de racionalizar o que precisa ser racionalizado e sentir a emoção quando é preciso sentir. Então, uma das formas que a gente identifica de começar a trabalhar a autoestima, né, é diminuir essas expectativas de perfeição que a gente